palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, e nós vamos ler a partir do versículo 1. João, capítulo 8 e versículo 1, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem do que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem, perguntando, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele dentre de vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Ou como diz a outra versão, vá em paz e não peques mais. O assunto dessa noite é um assunto que me empolga grandemente, porque na verdade é a parte central de todo o Evangelho e de todo o ensinamento de Cristo Jesus, que é a bênção de poder recomeçar. Eu não sei quais de vocês têm um jeitinho com a escrita, mas todos nós sabemos que o que derruba as pessoas no vestibular é a redação. No ano passado eu estive fazendo o concurso da OAB e novamente no momento de escrita toda aquela orientação: não pode errar, se errar não pode riscar, não pode fazer X, senão fica anulada a prova. Se acaso você errar, você tem que simplesmente grifar aquilo que você quer cortar. Ou seja, é impossível você sentar e imaginar um texto e início, meio e fim, introdução, o corpo e a conclusão, sem nenhum erro. E todas as vezes que um aluno ele é solicitado para escrever um texto, ele senta e ele fica pensando: e agora? E agora, José, o que eu faço? Eu gosto de escrever, é a minha área, mas eu sou franco para vocês, toda vez que eu quero escrever alguma coisa, eu preciso de muito papel, e eu vou escrevendo, e quando eu não estou satisfeito, eu amasso e jogo, e eu reinicio, e se não consigo novamente, eu amasso e jogo, porque eu quero que as ideias, elas sejam coerentes, concisas, e eu quero trabalhar com isto. Mas o fato é que ninguém gosta de enfrentar o erro quando está construindo algum texto. Eu estava pensando na nossa vida como uma construção de história também. Todos os dias nós estamos escrevendo mais um capítulo. Todos os dias nós vamos paulatinamente escrevendo a nossa história. E quem nunca deu uma parada e desejoso falou: eu gostaria de cortar esse capítulo, eu gostaria de eliminar esse ponto, e nesse ponto eu fui muito precipitado, nesse ponto não deu certo, nesse ponto não é exatamente isto que eu gostaria de dizer.
Não é nesse momento que eu gostaria de falar sobre isto. E às vezes na nossa construção de vida, quantas vezes nós paramos lamentando a maneira como nós escrevemos a nossa vida, e muitas pessoas acham que não tem mais esperança para elas porque erraram tanto nessa redação, fracassaram tanto no que estavam para dizer, e o resultado é que eles dizem: agora a minha vida está atrapalhada mesmo. Nós sabemos que na construção da nossa vida, o que atrapalha-nos é justamente o pecado. O pecado, ele, desde que entrou no mundo, ele trabalha de forma sorrateira, tentando sujar a nossa ficha. Ele tenta estragar a nossa construção, para que a nossa construção não seja bela, seja alguma coisa feia. Embora Deus tenha feito o homem à sua imagem e à sua semelhança, para que o homem pudesse ter a glória de Deus, atingir o alvo, dar certo. Foi assim que Deus fez o homem, mas o pecado entrou na vida do homem e ele entra de forma sorrateira e ele começa a controlar a vida do homem. E o homem está escrevendo a sua história e o pecado está entrando ali. E quantas histórias fazem com que o seu escritor seja levado para a eternidade sem nenhuma esperança, enganados por causa do pecado. No nosso texto, no nosso caso concreto, nós temos o texto que aqui no título apócrifo diz assim: é a mulher adúltera. A história da mulher adúltera, todos conhecem dessa maneira. Uma mulher que foi pega no próprio ato adulterando. Sem dúvida nenhuma, o adultério, ele é algo sério na história humana. É algo que nenhum homem ou mulher gostaria de ter no seu currículo e de carregar junto consigo esse capítulo. Nós olhamos em Apocalipse e nós vimos como é que Deus mostra a seriedade dele, dizendo: quanto aos covardes, incrédulos, os depravados sexualmente, os adúlteros, os feiticeiros, os idólatras, ele diz: a parte destes é o lago de fogo, a parte deste é o enxofre. E sem dúvida nenhuma, Apocalipse está falando que aqueles que eles optam para escrever a sua história num constante hábito de adultério, não existe uma outra saída para eles do que o fogo do inferno. Essa história, ela começa nos mandamentos de Deus, quando ele entrega aos homens os 10 mandamentos, e lá pelo 6º, 7º, ele diz assim: não adulterarás, não adulterarás. Quando a lei, ela vem para o homem, nós vemos que se um homem mantivesse uma relação sexual com uma mulher casada, ele não tinha uma outra saída a não ser morte. E a mulher, ela mantendo uma relação com outro homem que não fosse o seu marido, ela deveria morrer. A ênfase aqui no adultério no Velho Testamento é quando alguém pega a pessoa que é do outro. Nós encontramos aqui uma instrução bem clara. Chegamos em Mateus, essa pressão de Deus sobre o homem, ela aumenta ainda. Ele diz assim: diz Jesus, ouviste que foi dito, não adulterarás. E ele diz: eu porém vos digo. E há uma quebra de paradigma, e é um novo modelo, é um novo padrão. Ele diz: eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério em seu coração. Ou seja, as escrituras, elas vão pressionando sobre isto, e a sentença é dada em o Velho Testamento. E agora naquele caso concreto, chegam alguns publicanos, alguns
copistas das Escrituras e eles vêm carregando uma mulher, pega no próprio ato, adulterando. Sem dúvida nenhuma que ela era casada. Porque se ela fosse solteira e tivesse mantido uma relação sexual, mesmo com um homem casado, isso era aceitável dentro da cultura. Mas aqui se trata de uma mulher pega no ato adulterando, ou seja, ela tinha um marido e aquele que manteve relação com ela também tinha uma esposa. E eles trazem aquela mulher pega no próprio ato adulterando e eles já dizem, na sentença, ela é culpada. E ele diz, a lei diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. E daí, senhor? Qual é a tua opinião? O que o senhor acha sobre isso? Note que eles não falaram para Jesus, vem cá, vamos apedrejá-la, porque eles não podiam. Eles estavam sobre outro domínio, já não tinham mais o poder de tirar a vida, como tinha sido profetizado lá no passado. Mas eles chegam para Jesus e dizem, e tu, senhor, o que dizes? O que dizes acerca dessa sentença? Uma coisa interessante é que quem fez aquela lei foi Deus. Esperava-se que Jesus simplesmente mandasse executar a lei, não é isso? O Pai, ele faz uma lei e ele diz, se tais mulheres forem pegas em adultério, elas devem ser mortas. Ok, eu sou o Filho de Deus, então executa-se aquela sentença que foi colocada. Mas uma coisa importante que nós encontramos nesse texto é que a misericórdia, ela é maior do que a sua justiça. A misericórdia de Deus é maior do que a sua justiça. A maneira como o Senhor Jesus, ele trata o caso é impressionante. A primeira coisa que ele olha naqueles acusadores é a hipocrisia. Eu gosto da palavra hipocrisia, hipócrisis, é aquele que tem uma fachada. Como nós somos bons em fachada, né? Construímos uma imagem e as pessoas, elas olham aquela imagem que nós construímos, e aquele povo, ele vinha dessa maneira, com uma imagem feita. Nós somos religiosos, nós mantemos o padrão da lei, nós somos tementes a Deus e nós estamos querendo que se faça justiça em relação a essa mulher e ela tem que ser morta. Eu fico pensando, como há hipocrisia entre nós, não é verdade? Num caso como aquele, fala-se que a pessoa que pegou o ato, ele tinha o direito de dar a primeira pedrada. Não era nem o marido, era quem pegou, dar a primeira pedrada. Mas o Senhor Jesus, ele muda o foco aqui e ele usa um termo bastante conhecido. Ele diz assim, se houver alguém sem pecado aqui, seja o primeiro a tirar a pedra, ou atire a primeira pedra, se houver alguém sem pecado. A questão é, haveria possibilidade de ter alguém sem pecado ali? Normalmente nós somos unânimes em dizer que não, mas a resposta é sim, poderia ter alguém sem pecado. Porque as Escrituras, ela coloca todo o ritual para resolver o problema do pecado. E ainda que ele fosse apenas uma imagem do que viria lá pela frente, ainda que ele não resolvesse o problema da consciência humana, como dizem as Escrituras, mas se alguém tivesse pecado e tivesse feito a sua oferta ali do templo, como era orientado, e ele tivesse saído ali, deixado a sua oferta, ele estaria sem pecado. Não resolveu o problema da consciência, mas ele estava juridicamente inocente, sem pecado, resolvido o seu problema, perdoado o seu pecado. Mas o que nós vimos ali é que mesmo aqueles hipócritas que faziam o uso do Velho Testamento que eles tinham em mãos, eles próprios não estavam obedecendo às orientações dadas por Jeová ali no passado.
E nós vemos que quando aquela mulher, ela fica vendo aquela situação, esperando que surgisse alguém ousado para dar a primeira pedrada, o que nós encontramos é alguém que sai e um outro sai atrás e outro vai adiante, e a cena vai diminuindo o número de pessoas, e eles viram as costas para aquele que era especialista em salvar vidas. Eles poderiam naquele momento olhar para Cristo e dizer para Cristo: olha, de fato, o Senhor está certo, nós não estamos obedecendo aquilo que foi colocado para nós somos culpados. Mas era sempre a forma que Cristo usava para resgatar as vidas que estavam nos seus pecados, como fez com Saulo de Tarso. Aquele jovem que começa a perseguir a igreja e colocar na cadeia aqueles que professavam ser do caminho, e o Senhor Jesus, que poderia simplesmente eliminar Saulo, ele vai atrás daquele jovem e ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é você lutar contra a consciência, Saulo. E aquele homem quebrantado, ele cai no chão. E ele tem um encontro com aquele especialista em salvar vidas. Nós vimos a mesma ação do Senhor Jesus com Lázaro, aquele seu amigo que ficara doente e que ele não veio para socorrer, aquele amigo que morre e que eles estão chorosos, deixando ele lá no túmulo, aquelas irmãs que estavam reclamando pelo amigo que não viera resolver o seu problema, a vida do seu irmão, e ele chega de forma triunfante e ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim não morrerá eternamente. E ele chega diante daquele túmulo onde Lázaro está, e ele diz: Lázaro, sai para fora, porque o seu dom é de salvar vidas, porque a sua missão é de salvar vidas. Ele não veio lançar as pessoas no inferno, mas ele veio tirar as pessoas do inferno. Quando seus discípulos propuseram para ele: Senhor, o Senhor quer que a gente ore, que caia fogo dos céus e elimine os opositores? Ele disse: vocês não entenderam bem a minha missão. Eu não vim matá-los, eu vim salvá-los. E nós vimos acontecendo no caso do leproso, aquele homem imundo, separado da sociedade, sem nenhuma esperança, esperando a morte chegar, e passando o Senhor Jesus, ele se dirige a ele dizendo: Senhor, se queres, tu podes me limpar. E aquele que veio para salvar, ele disse: eu quero ser limpo. E nós vimos que aquele homem experimenta a salvação de Deus. Lembramos ainda aquele cego que estava vendo o Senhor Jesus passar, e quantos outros têm as suas vozes acrescentadas a do cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. E ainda que as pessoas dissessem: fica calado, você está incomodando, fica calado. Eles não esperariam por uma outra chance, era o encontro deles com o Salvador da vida. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quantos tiveram a parada do Senhor Jesus diante deles, e Jesus resolve o seu problema e salva as suas vidas. O Senhor Jesus, ele é especialista em salvar. Ele é especialista em salvar. A palavra de Deus nos diz:
O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E em todo esse conjunto nós encontramos aquela mulher sendo colocada de forma vexatória, vergonhosa, diante do Senhor Jesus ali no templo. E era comum que eles arrancassem o seu véu, e era comum que eles arrancassem a roupa de cima, para que ela fosse extremamente envergonhada por causa do seu pecado. Mas agora, quando cada um teve a sua consciência pesada por não estarem fazendo nem aquilo que era exigido pela lei, sai um atrás do outro, cabeça baixa, sem resposta, porque aquela mulher, de repente, ela se encontra sozinha com o autor da vida. Ela se encontra sozinha, apesar do seu pecado, apesar da sua vergonha, ela tem aquele encontro com aquele especialista em salvar vidas. Vai-te em paz e não peques mais. Ou vai-te em paz e abandone a sua vida de pecado. Oh, como é precioso quando o pobre pecador ele fica sozinho diante de Cristo Jesus. Quando ele fica sozinho diante dos irmãos em relação ao seu fracasso, é vergonha, é julgamento, é juízo. Mas quando ele está sozinho diante do Salvador, o que existe é misericórdia. Quando ele se encontra sozinho com o Salvador, o que é dado para ele é a bênção de poder recomeçar, começar de novo. Meu prezado ouvinte, você que está aí na sua casa, talvez a sua vida seja uma vida tão distante de Deus, talvez você o tenha conhecido, mas tenha escolhido andar longe dele, talvez você tenha abraçado de forma apaixonante o pecado e está caminhando com o pecado, mas aquilo que você vai encontrar no pecado, ele não pode suprir a aspiração da sua alma. Porque de fato o pecado pode trazer ou pode apresentar-se como alguém que traz a felicidade, mas junto com a pseudo-felicidade ele leva a paz. Lembram daquela mulher que encontra o Senhor Jesus e ele diz para ela: vai e chama o teu marido. Aquela mulher honesta, ela era honesta, adúltera, mas honesta. Ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Dissestes bem, eu não tenho marido, porque tivestes o primeiro, e tivestes o segundo, e tivestes o terceiro, e tivestes o quarto, e tivestes o quinto, e esse que estás não é o seu marido. Ela apostou todas as fichas na relação. E agora, quando Jesus pergunta para ela: vai e busca a sua felicidade, e ela diz: não tenho felicidade. E ela vai para a vila e ela diz: olha, encontrei um que conhece a minha vida. Meu prezado, talvez você esteja vivendo longe, apostando as cartas da felicidade em outras coisas. Talvez você tenha se afastado tanto de Deus que acha que não tem mais retorno. É hoje que Cristo passa de forma solene na sua vida e Ele diz: quer paz, quer abandonar esse estilo de vida, quer mudança na sua vida. Não importa quão profunda seja a lama do seu pecado, a grande mensagem do Evangelho é que Deus nos permite começar tudo de novo. Faça da pandemia um marco na sua vida. Faça desse momento, quando você não pode sair para aqui e para acolá, um tempo de parar sozinho, solitário, diante do Senhor Jesus Cristo e encontrar nele o perdão para a sua alma
encontrar nele um recomeço, porque a grande bênção do Evangelho é que Deus nos permite começar tudo de novo, tudo de novo. Mas eu não poderia encerrar sem dizer para você que você pode começar enquanto você está sozinho com Ele, porque nós encontramos muitas pessoas nas Escrituras que buscaram o arrependimento de forma tardia, que ficaram tanto no seu pecado, se acostumaram, e quando já estava no último segundo, tentaram o arrependimento com lágrimas, e eles não encontraram o arrependimento. Hoje, dizem as Escrituras, hoje se ouvides a minha voz, não endureças o coração, não endureçais o vosso coração, que seja um tempo de recomeço, um tempo de contrição, porque Cristo quer que você recomece.